Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar sequência à termologia, apresentando para vocês um tópico muito importante, que é a parte de calorimetria, muito cobrado aí de vocês no Enem, nos vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, calorimetria é a parte da termologia que estuda uma forma de energia denominada calor, ou seja, o que vai acontecer com o corpo quando ele ganhar ou quando ele perder calor? Bom, então nós vamos aqui ao conceito de calor no primeiro momento. Calor é a energia térmica, preste atenção, em trânsito, motivada por uma diferença de temperatura. Então veja que calor não é energia contida, não é energia armazenada. Calor é energia térmica em trânsito. Vamos a um exemplo. Suponhamos que aqui eu tenho um corpo A em contato com um corpo B. Vamos imaginar que a temperatura do A seja maior do que a temperatura do B. Você irá perceber, após um certo tempo, que a temperatura do A irá se igualar com a temperatura do B. É o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Para que o equilíbrio térmico seja alcançado, é necessário passar o quê? Energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até o equilíbrio térmico ser alcançado. Essa energia que passa espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura é o que nós chamamos na física de calor. Observe então que calor é energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. Então está o conceito aqui abaixo. É a energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura. Os corpos trocam calor eternamente? Não. Os corpos trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. Uma vez que o equilíbrio térmico foi alcançado, automaticamente será interrompida a transferência de calor de A para B. Ok? Então vamos aqui, ó. Nós sabemos que o calor é medido no sistema internacional em joule, mas na calorimetria é muito comum nós trabalharmos com a unidade caloria. Caloria aparece com bastante frequência na grande maioria das questões sobre calorimetria. Bom, então existe um equivalente mecânico da caloria. Ó. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joule. Então, calor é uma forma de energia. Olha, pessoal, nós temos uma observação importante logo na sequência. O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até o equilíbrio térmico ser alcançado. Eu comentei isso no início do slide, ok? Bom, dando sequência à nossa aula, quais são os tipos de calor? Bom, pessoal, quando um corpo recebe calor, duas coisas podem acontecer com ele. Ou ele muda de temperatura, ou ele muda de estado físico. As duas coisas ocorrem ao mesmo tempo? Não. As duas coisas nunca ocorrem ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui, ó, calor sensível. É o calor que, cedido ou recebido por um corpo, produz nele uma variação de temperatura. Calor sensível é aquele que produz variação de temperatura. E o calor latente? É o calor que, cedido ou recebido por um corpo, produz nele uma mudança de estado físico. Por que um corpo não pode receber calor sensível e latente ao mesmo tempo? Não pode por quê? Porque as duas coisas, a mudança de temperatura e a mudança de estado físico, nunca ocorrem simultaneamente.
Então, nós temos aqui, ó, observação importante, que é a lei fundamental da calorimetria. Quando um corpo está mudando de estado físico, sua temperatura se mantém constante, ou seja, é impossível uma substância pura receber calor sensível e latente simultaneamente. Quantidade de calor sensível. O cálculo matemático. Imagine que você deseja calcular a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um corpo de massa M a uma determinada temperatura final. Muito bem. Aí você precisa conhecer três coisas: a massa do corpo, a substância e a variação de temperatura que você deseja promover. Quer dizer, a quantidade de calor sensível, vou chamar aqui de QS, tá? É diretamente proporcional à massa do corpo, diretamente proporcional à variação de temperatura, dependendo também do calor específico sensível que varia de material para material. Tá certo? Então, nós temos aqui, moçada, ó, M é a massa, C é o calor específico sensível, ΔT é a variação de temperatura. Olha, o calor específico da água, por exemplo, mede 1 caloria por grama grau Celsius. Então, tá aí o cálculo do calor sensível, aquele que muda a temperatura dos corpos. Nós temos na sequência o calor latente, aquele que muda o estado físico. Ele é determinado matematicamente por QL igual a M vezes L. Então, QL é o calor o quê? Calor latente. M é a massa da substância que você está mudando de estado físico. E L é o calor específico latente de mudança de fase. O L é tabelado, tá bom? Varia de material para material. O L é tabelado. Então, vamos lá. Onde o M é a massa, o L é o calor específico latente. Vamos a um exemplo. Qual é o calor específico latente de fusão do gelo? Para que você possa fundir, né, 1 grama de gelo, é necessário você fornecer o quê? 80 calorias. Se fosse fundir 2 gramas de gelo, eu precisaria de 160 calorias. Bom, o calor latente de vaporização da água. Para vaporizar 1 grama de água, você precisa fornecer o quê? 540 calorias. Se fosse evaporar, né, 2 gramas de água, necessitaríamos de quê? 1.080 calorias. Lembrando que a fusão ocorre a 0 graus e a ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Isso no caso da água. Cada substância tem o seu ponto de fusão e de ebulição. Então, cada substância tem o seu calor específico latente de fusão e de vaporização ou de ebulição, né? Então, vimos que o calor sensível e o calor latente podem ser determinados matematicamente. Então, recordando, calor sensível, MC delta θ, calor latente, ML. A partir da aula de hoje, vamos convencionar o corpo que recebe calor, calor positivo. O corpo que perde calor, calor negativo. Tudo bem? Tranquilo? Dando sequência à nossa aula, nós podemos então falar do princípio geral das trocas de calor, né? Considere que aqui eu tenho um sistema termicamente isolado. Está aqui o sistema termicamente isolado, né? Que é essa caixa aqui. Pode ser, por exemplo, uma caixa de isopor, uma garrafa térmica. É um sistema termicamente isolado. Claro, nós sabemos que não existe nenhum sistema termicamente isolado perfeito. O que é um sistema termicamente isolado? É um sistema que impede a transferência de calor do interior do recipiente para o ambiente. Tudo bem? Impede as trocas de calor, né, entre o recipiente e o ambiente. Então, vamos lá. Considere que aqui eu tenho um corpo A no interior do sistema e aqui eu tenho o corpo B no interior do sistema. Ambos se encontram a diferentes temperaturas. Vamos considerar a temperatura do B
maior que a temperatura do A. O que vai acontecer, então? Transferência de calor de B para A, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Bom, quando ambos atingirem a mesma temperatura, nós sabemos que ambos atingiram o equilíbrio térmico, não é isso? Então, vai passar calor de B para A, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Muito bem. Agora, o calor que saiu de A é o mesmo calor que chegou em B? Ou seja, o calor perdido pelo A é o mesmo calor recebido pelo B? Em módulo, sim. Em módulo, sim. Só que o calor recebido pelo A, convencionalmente positivo. O calor perdido pelo B, convencionalmente negativo. Então, se nós somarmos os dois, olha só, vai dar, se eu somar os dois, ó, estou somando os dois, tá vendo? Vai dar 0. Dá uma olhada lá. Então, quer dizer que a soma de calor trocada entre os corpos é igual a 0. Esse é o princípio fundamental da calorimetria. Aqui eu coloquei dois corpos, A e B, mas a gente poderia ter colocado A, B, C, D, E, F, G, H, uma quantidade qualquer de corpos no interior do sistema. O importante é, dentro de um sistema termicamente isolado, a somatória da quantidade de calor trocada entre os corpos é sempre igual a 0. Ó, aqui eu tenho somatória, né, de calor trocado entre os corpos é igual a 0. A gente vai usar essa equação aqui naqueles exercícios onde ele fornece corpos que se encontram a diferentes temperaturas no interior de um recipiente e ele pede para você determinar qual é a temperatura final de equilíbrio térmico da mistura. Pode ser uma mistura com 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos. Isso não importa, tá? Tá certo? Então, a gente vai usar essa equação para resolver esse tipo de problema. Então, vamos a um exemplo. Ó. Dentro de um recipiente termicamente isolado, são misturados 200 gramas de alumínio, cujo calor específico é 0,2 calorias por grama grau Celsius, a temperatura inicial de 100 graus Celsius, com 100 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, a temperatura inicial de 30 graus Celsius. Determine a temperatura final de equilíbrio. Olha só, ele pede a temperatura final de equilíbrio. Se ele pede a temperatura final de equilíbrio, nós temos dois corpos só, né? Água e alumínio. Eu vou usar qual fórmula? Essa aqui, ó. Somatório de calor trocado entre os corpos é igual a 0. É exatamente, aqui é 0, tá? É exatamente essa equação que nós vamos usar para resolver o exercício. Então fica, ó, calor trocado pela água mais o calor trocado pelo alumínio é igual a 0. Aqui eu tenho água e alumínio, mas poderíamos ter água, alumínio, ferro, prata, óleo, não importa. O que você tiver, você joga lá no somatório. Agora, basta você aplicar a equação do calor sensível para cada elemento, para a água e para o alumínio. Lembrando que a soma de calor trocado entre eles é igual a 0. Então, vai ficar, ó, M da água, C da água, variação de temperatura da água, mais M do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio. Aí ele deu aqui, ó, M da água, 100 gramas, calor específico da água, igual a 1, né? Estou aqui, tá? Calor específico da água é 1. Qual é a variação de temperatura da água? É a temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. Mais a massa do alumínio, 200 gramas, calor específico do alumínio, 0,2, variação de temperatura do alumínio é a temperatura final menos a temperatura inicial do alumínio. Lembrando que a temperatura final da água é a mesma do alumínio, né? Por quê? Porque isso aqui, ó, é a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, a temperatura final da água é a mesma do alumínio, tá? É a mesma. Então, resolvendo aqui, ó, a parte matemática,
você vai chegar à conclusão que a temperatura final da água e de alumínio, ou seja, a temperatura de equilíbrio, será 50 graus Celsius, ok? Dando sequência, processos de transferência de calor. O calor pode se propagar de uma região A para uma região B através de 3 maneiras diferentes: condução, convecção e radiação térmica. Vamos começar pela condução, que é um processo de transferência de calor que ocorre em meios sólidos. A condução ocorre predominantemente em meios sólidos, ocorrendo com menor frequência em meios líquidos e gasosos, tá bom? Predominantemente, a condução ocorre em meios sólidos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, uma barra de metal. Observe que aqui, ó, nós temos a extremidade A da barra. E aqui a extremidade B. A extremidade A está em contato com a chama. Então, o que vai acontecer com a extremidade A da barra? Vai aumentar a temperatura em contato com a chama. Automaticamente, as partículas que compõem a barra na extremidade A vão entrar em agitação térmica, transmitindo essa vibração para as partículas vizinhas, até que o calor se propagando ao longo da barra, através da vibração das partículas vizinhas, o calor vai chegar exatamente onde? No ponto B. Então, o calor se propagando ao longo da barra, pessoal, né, ocorre devido à vibração das partículas vizinhas. Esse método de transferência de calor é o que nós chamamos de quê? Condução térmica, que ocorre predominantemente em sólidos. Então, veja, condução térmica é o processo de propagação de energia estabelecido através de choques entre as partículas do meio. Bom, dando sequência, lei de Fourier. A lei de Fourier é a lei que permite calcular matematicamente o fluxo de calor do ponto A para o ponto B através de um meio sólido. O fluxo de calor, a partir da aula de hoje, vou representar pela letra Φ. Então, veja, lei de Fourier, nós temos aqui, ó, um condutor, né? Tá aqui o condutor de metal, apresentando um certo comprimento, né? Que é essa distância aqui, e apresentando uma certa área, ó, dá uma olhada. A área da seção transversal de corte. Então, aqui nós temos a região 2 e a região 1. O calor está sendo transferido da região 2 para a região 1 através da condução térmica, certo? A lei de Fourier permite nós calcularmos o fluxo de calor. O fluxo de calor, através da lei de Fourier, é diretamente proporcional à área da seção transversal do material, essa área aqui, ó, a gente coloriu, né? É diretamente proporcional à variação de temperatura, claro, né? Quanto maior for a diferença de temperatura entre as duas regiões, maior será o fluxo de calor, evidentemente, não é isso? Então, aqui nós temos o fluxo de calor, certo? E esse fluxo de calor, ele é inversamente proporcional ao comprimento do material. Então, a lei de Fourier permite o cálculo matemático, conhecendo a geometria do material, né? A área, o comprimento e a sua variação de temperatura. Tá certo? Detalhe: o fluxo de calor depende da condutividade térmica do material em questão. A condutividade térmica, esse K, é uma constante que varia de material para material. Quanto maior a condutividade térmica de um material, mais calor ele conduz. Quanto menor a condutividade térmica de um material,
menor é a quantidade de calor que ele conduz. Evidentemente que a condutividade térmica de um material depende de cada material, é uma característica da substância, tá certo? Esse K normalmente é fornecido nas questões, você não tem que preocupar com ele, tá bom? Seguindo a nossa aula, ao tocarmos dois corpos de mesmas temperaturas, podemos ter sensações térmicas diferentes? Claro! Sim! Por quê? Porque esses materiais possuem condutividades térmicas diferentes. Então vamos ao exemplo, ó. Aqui eu estou tocando na parte metálica do objeto e aqui eu estou tocando na madeira. O metal e a madeira possuem diferentes condutividades térmicas. A madeira, ó, a condutividade térmica da madeira é menor do que a condutividade térmica do metal. O que isso quer dizer? A madeira, ela é pior condutora de calor. Em contrapartida, o metal, então, conduz melhor o calor. Então, quando você toca no metal, o metal conduz melhor o calor do seu dedo do que a madeira, causando a sensação que o metal está mais frio do que a madeira. Ou seja, o metal sendo melhor condutor de calor, ele vai roubar mais calor do seu dedo do que a madeira. Automaticamente, a transferência de calor do seu dedo para o metal será mais veloz do que a transferência de calor do seu dedo para a madeira. Automaticamente, você vai ter a sensação que o metal está frio e que a madeira está mais quente, devido à perda de calor do seu organismo, que é maior para o metal do que para a madeira. Haja vista que o metal possui maior condutividade térmica. Observe nessa tabela aqui, pessoal. Nós temos uma tabela de condutividade térmica dos materiais. Aqui eu coloquei alguns materiais, alguns. Observe que dentre eles, a prata é o elemento que possui maior condutividade térmica, é melhor condutora de calor. Dentre esses elementos que eu coloquei aqui, tá bom? É claro que a gente não tem que decorar isso não, tá? Agora, na sequência, nós temos algumas observações importantes. Observações: a condução não ocorre no vácuo. A condução térmica ocorre nos sólidos e pode ocorrer com menor intensidade nos fluidos. Quem são os fluidos? Líquidos, vapores e gases. Já havia comentado isso com vocês. Nos sólidos, o único processo possível é a condução. Em meios sólidos, a transferência de energia térmica se dá devido à condução térmica. Um outro processo muito importante na transferência de calor é a convecção térmica. A convecção térmica, pessoal, ela ocorre em meios líquidos e gasosos, através do deslocamento do próprio meio material. Observe que aqui eu não estou falando em vibração de partículas vizinhas. Estou falando no deslocamento do próprio meio material. Olha como que funciona. Convecção térmica. Processo de propagação de energia estabelecido através da movimentação de partículas diferentemente aquecidas, causando diferenças de densidade. Então, vamos ao exemplo. Aqui eu tenho um recipiente contendo água. O que vai acontecer? Ao aquecermos o recipiente, a parte de baixo em contato com a chama, então observe aqui, ó, a água de baixo em contato com a chama
vai ter a sua temperatura elevada, certo? Automaticamente vai ter a sua densidade diminuída. Então, se a água de baixo tem a sua densidade diminuída, ela ficará mais leve, subindo no recipiente, trocando de posição com a água de cima. A água de cima é mais fria, mais densa, mais pesada. Então, a água de cima desce e a água de baixo sobe, gerando as correntes de convecção que vai aquecer toda a água contida no recipiente. Então, as correntes de convecção nada mais é do que a movimentação do próprio meio material, no caso aqui, a movimentação da própria água. A água mais densa, mais pesada desce, a água mais leve, que está no fundo, sobe, gerando as correntes de convecção e aquecendo toda a massa líquida. Esse processo de convecção térmica ocorre em meios líquidos e gasosos, tá? Ou seja, diferenças de densidade. É igual, por exemplo, o caso do ar-condicionado, né? O ar-condicionado é colocado na parte superior. Por quê? Porque na parte superior, o ar frio fica mais pesado, então ele desce. Automaticamente, ele troca de posição com o ar quente, gerando as correntes de convecção, refrigerando todo o ambiente, né? Certo? Então, tá aí a convecção térmica. Bom, a convecção térmica é responsável pelas brisas marítimas e também as brisas terrestres, né? Observe que a brisa marítima ocorre ao longo do dia, devido às diferenças de calor específico da água e o calor específico da areia. O calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia. Então, automaticamente, a água, ela demora muito mais a esquentar do que a areia. Ao mesmo tempo que a água demora a esquentar, ela demora também a resfriar, quando a temperatura cai. Então, durante o dia, o que vai acontecer? Como a areia tem menor calor específico, o que vai acontecer durante o dia? A areia vai esquentar muito. Então, o ar próximo da areia vai subir. Automaticamente, ele vai criar uma lacuna, um espaço, que será preenchido pelo ar frio que vem do mar. Então, durante o dia, nós temos uma brisa marítima. O ar vem do mar para a praia, né? Durante a noite, o que vai acontecer à noite? À noite, a água está mais quente do que a areia, porque a água tem maior calor específico. Automaticamente, durante a noite, a água fica mais quente do que a areia. Então, o ar próximo da água à noite vai subir, porque ele fica mais leve. Automaticamente, vai criar uma lacuna aqui, ó, que será preenchido pelo ar que vem da areia, ou seja, será preenchido pelo ar que vem da praia. Então, durante a noite, nós temos uma brisa terrestre. O ar vem da terra para o mar, certo? Durante o dia, nós temos uma brisa o quê? Marítima. O ar vem do mar para a terra, ou seja, do mar para a praia. As brisas são consequências das diferenças de calor específico da água e da areia. Tudo bem? Tranquilo? Dando sequência, um outro processo de transferência de calor é a radiação térmica. A radiação térmica ocorre pela transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Corpos aquecidos, por exemplo, se você ficar próximo de uma fogueira, você vai sentir calor, mesmo não tendo contato com ela. Por quê? Porque o calor chega até você através de ondas de calor, infravermelhos, ondas eletromagnéticas. O calor que nós recebemos do Sol,
ele chega até a Terra através da radiação térmica, ondas eletromagnéticas. É um processo de calor que ocorre no vácuo. Ele pode ocorrer no vácuo, tá certo? Então vamos a um exemplo, ó. A figura mostra uma estufa. Tá vendo aqui a estufa? A estufa feita de vidro. Está recebendo o calor do sol, né? Através da radiação térmica. Então veja, o calor vem do sol e entra no interior da estufa. O vidro, ele é praticamente transparente às radiações solares. Aí o interior da estufa vai aquecer, não vai? O interior da estufa vai aquecer, ficando quente. Automaticamente, os corpos aquecidos no interior da estufa irão emitir o quê? Ondas de calor. Essas ondas de calor emitidas pelos corpos aquecidos são os infravermelhos. Só que os infravermelhos não conseguem atravessar direito o vidro. A grande parte das ondas de calor ficam contidas no interior da estufa, gerando o que nós chamamos de efeito estufa. É claro que algumas ondas de calor conseguem atravessar o vidro, mas a grande maioria ficam retidas lá no interior da estufa, aquecendo o interior da estufa. Isso é o que nós chamamos, então, de efeito estufa. Então tá aí, ó, o calor fica retido lá devido à concentração de ondas de calor, de raios infravermelhos, né, que ficam no interior da estufa, aquecendo a estufa. Observe que a Terra, na verdade, ó, é uma estufa, né, muito importante para a manutenção da vida. É importante o efeito estufa na Terra, desde que não seja comprometido pela poluição, o que vem acontecendo aí nos últimos anos devido ao aquecimento global, né? O efeito estufa é importante, mas em quantidades que permitem a manutenção da vida. O dióxido de carbono e o vapor de água da atmosfera dificultam a propagação dos raios infravermelhos. Com isso, a energia térmica emitida pela Terra fica em parte retida. Vamos ver então? Aqui nós temos a Terra recebendo o calor de quem? Do Sol. O calor do Sol chega à Terra através das radiações, ó. Radiação térmica. Radiação de alta frequência, né? São as radiações provenientes do Sol. No entanto, essa radiação, ao chegar na Terra, vai aquecer a Terra. A Terra aquecida gera o quê? Ondas de calor, que tem baixa frequência. Essas ondas de calor que têm baixa frequência não conseguem atravessar direito a atmosfera terrestre, ocorrendo então o aquecimento da atmosfera terrestre, que é o que nós chamamos aí de efeito estufa. A atmosfera terrestre é transparente às radiações de alta frequência provenientes do Sol, mas é opaca às ondas de calor, ou seja, retendo as ondas de calor, em sua grande maioria, na própria atmosfera da Terra, aquecendo a atmosfera terrestre. É o efeito estufa. Isso acontece, por exemplo, quando você deixa um carro exposto ao sol, né? Efeito estufa. O carro fica, por exemplo, durante 3 horas exposto ao sol. O vidro das janelas do carro são transparentes às radiações provenientes do Sol. Essas radiações entram no interior do veículo, aquecendo o veículo. Aquecendo o interior do veículo passa a emitir o quê? Ondas de calor. Mas essas ondas de calor não conseguem atravessar novamente o vidro. Elas ficam retidas no interior do carro, gerando o que nós chamamos de quê? Efeito estufa. Aí, quando a pessoa entra lá naquele interior, não suporta aquele calor, né? Então, o vidro do carro, ele é transparente às radiações solares, mas é opaco às ondas de calor que não conseguem voltar, né? Não conseguem atravessar o vidro de volta.
aquecendo o interior do carro, certo? Então, nós encerramos a aula com a tarefa de casa. Bernoulli, volume 1, página 53, questões 1 ao 6, página 54, questões 1 ao 6. Não vou passar muito não, tá? Vocês tentam resolver. Aparecendo alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo sem nenhum problema, tá? Estou à disposição de vocês. Nós chegamos no fim da nossa aula e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês.